Olá pessoal! Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao seu canal Polaca Brasil. Pois é, o que vocês viram aqui no começo do vídeo foi o que João Paulo viu esses dias num programa da televisão aqui na Alemanha. E aí a gente quis conversar também com vocês sobre as diferenças que tem na parte da rigidez das leis e as multas entre Brasil e Alemanha. Para mim tinha algumas coisas que não me surpreenderam tanto porque é parecido na Polônia, de onde eu venho, e aqui na Alemanha. João Paulo riu porque no Brasil tem várias coisas que assim, que é muito diferente, é tratado de jeito diferente, né? Mas tinha uma coisa que me surpreendeu, que foi com relação a andar de bicicleta e usar celular. Eu sabia que não pode. Eu imaginei que na rua não deve fazer isso se você andar de bicicleta na rua, né, onde passam carros, mas não sabia que você não pode também usar celular andando de bicicleta no caminho de bicicletas. Mas depois eu pensei, faz sentido, né, porque você também pode criar uma situação de perigo, você ficar desatento. Você não pode nem tocar no celular. Por exemplo, se você for usar GPS, você não pode usar ele segurando o celular, né? Só deixar na bicicleta. Acho que ele teria que ficar preso na bicicleta, né? Pois é, a gente já mora aqui há alguns anos, já estamos acostumados com essa rigidez da lei aqui, as coisas realmente são muito certinhas, mas de vez em quando aparecem, como essa situação, coisas que surpreendem, porque no Brasil é uma realidade muito diferente. Eu não creio que existe um povo que seja mais honesto do que o outro. A impressão que dá é que existem países em que a lei é mais eficiente do que a outra, e aí naturalmente o povo, por saber que se eu fizer algo errado, eu vou ser multado, vai dar um problema, naturalmente as pessoas acabam respeitando mais a lei. É claro que, independente de qual país seja, Japão, Estados Unidos, Brasil, existem aquelas pessoas que seguem a lei certinho, que fazem tudo certinho, e existem as que não seguem. Aqui na Alemanha, muitas vezes a gente vê pessoas que furam o sinal, que fazem várias coisas. Assim como no Brasil, tem muitas pessoas que são bastante rigorosas em seguir a lei. Mas, de uma forma geral, a gente percebe que aqui as pessoas estão mais acostumadas a seguir pequenas regras, como essa daí, por exemplo, ou mesmo atravessar o sinal vermelho. A primeira vez que a gente chegou aqui foi assim, a gente estava andando, aí tinha um sinal, né, estava vermelho, e não tinha nenhum carro à direita nem à esquerda, assim, tava bem vazio, a rua tava deserta, devia ser umas 7 horas da noite. E aí eu fui andar, a Milena me segurou e falou: o que você está fazendo? O sinal tá vermelho. Não tinha ninguém, né? Não tinha ninguém, nenhum carro. Esse foi o meu primeiro impacto aqui, né? Porque no Brasil a gente sabe, né? O sinal tá vermelho, os carros estão passando e muitas vezes a gente até passa no meio do carro. A gente sabe que é desse jeito. Sério? No verde passam os Nossa. carros? No vermelho? Você não lembra como é que era, né? Passa. Então, assim, e tem muito acidente. No vermelho passam? Ou esquisito? Não, eu acho que eu falei errado, né? Quando o sinal tá vermelho pro pedestre, os carros estão passando. E quando você vê que dá tempo de correr, tipo assim, o carro tá vindo. As pessoas não passam. Carros. Não. Carros no vermelho param. Não sempre. Muitas vezes, para, mas assim, tem alguns não respeitam. Muitas vezes o sinal tá fechado pro pedestre, o carro tá passando e as pessoas Estão no meio, né? no meio. Isso aqui é, como eu disse, né? Nenhum carro à direita nem à esquerda, as pessoas ficam paradas. E pra gente, pra você ver como que é tão introjetado tanto a regra quanto a não regra. Muitas vezes quando eu fico parado eu fico me sentindo bobo, porque às vezes eu tô com pressa e fico assim, caramba, não tem carro aqui, pô, mas uma outra coisa que aconteceu foi assim, a gente estava conversando com uma amiga da Milena, e aí eu contei essa história, eu falei que era diferente, e aí eu comentei, porque né, o sinal quando tá vermelho, aí ela falou, eu não sei se foi ela ou o irmão dela, a Cláudia, quando a gente estava na casa deles, eu acho que foi o irmão, e ele falou bem assim, mas vermelho é vermelho. Tipo, óbvio. É óbvio, tipo assim, vermelho é vermelho, a gente para. Claro que tem pessoas que já crescem tendo esse sentido moral, né? Moral, que você, mesmo ela podendo fazer algo errado, ela vai fazer certo, né? E tem pessoas que fazem certo porque a lei exige. Tem países que controlam mais e menos, né? E nos que controlam mais, vai ter mais pessoas que vão, né, seguir melhor as leis. E os estacionamentos a gente percebeu que são bastante controlados, né? Que é fácil receber uma multa. Isso no Brasil é parecido. Os estacionamentos também? Porque Mas será que numa cidade pequena também? Eu, Ou talvez até mais, né?
Não, eu acho que cidade pequena com certeza é menos que a cidade grande, com certeza. Mas, por exemplo, lá onde a gente morava, se você parou o carro em lugar ali, é fácil você ser multado. Eu acho que essa questão da multa, no Brasil tem muita multa por excesso de velocidade, muita. Funciona bem isso, mas, por exemplo, essa coisa de pedestre atravessar a rua, não, pelo menos eu nunca vi ninguém ser multado por isso. Você atravessar no sinal vermelho para você. Ah, e outra coisa que eu lembrei, um amigo meu comentou, se você beber e andar de bicicleta, você também recebe multa. E dependendo, essa daqui foi assim para mim a mais surpreendente. Foi o meu amigo que falou, que eu vou falar com vocês, tem que checar depois, mas pelo que ele me disse, se você estiver andando de bicicleta, tiver uma quantidade muito elevada de álcool, você pode perder até o seu Führerschein. De carro? De carro. Sua carteira de motorista. De carro? Tipo, você tá irresponsável, né? Mas tipo, você perder sua carteira de motorista por estar andando de bicicleta, isso pra gente no Brasil é algo surreal. Talvez pode até ter essa lei no Brasil, mas eu nunca ouvi falar nada parecido. Se você atravessar no sinal vermelho e tiver um pai com uma criança assim, é capaz de... A gente já ouviu histórias assim, de o pai falar, você tá dando um mau exemplo pro meu filho aqui. Né? Ou falar pro filho, tá vendo? É errado isso aí, não pode fazer não. Eles dão bronca. Né, de você estar dando um mau exemplo para a criança. Nisso a Alemanha ela tem muita... Eles são muito certinhos. É claro, é ruim quando a gente fala Alemanha, Brasil, porque assim como no Brasil, em cada estado tem características diferentes, na Alemanha é a mesma coisa. Então é ruim a gente generalizar. Aqui onde a gente mora, que é a Bavária, é como se fosse assim, o lugar mais certinho da Alemanha. Então a gente está num país que é extremamente certinho, morando na região que é a região mais certinha da Alemanha. Mas talvez uma das coisas mais importantes que a gente pode falar aqui nesse vídeo é que no Brasil existem muito mais pessoas que têm problemas financeiros do que na Alemanha. E com frequência, e isso eu faço questão de ressaltar, a gente frequentemente vê no Brasil pessoas que moram numa situação precária, não têm emprego. Com frequência a gente vê essas pessoas quando acham uma carteira na rua, vai lá e devolve. Esse é o ponto que para mim enche de orgulho. Quando existem um lugar, ou lugares, né, onde as condições financeiras sugerem a pessoa a, tipo assim, você está passando por um momento difícil, é errado fazer isso, é errado pegar esse dinheiro aí que não pertence a você, mas caramba, você está passando fome, e ainda assim a pessoa fala assim, não, a minha essência talvez não me permite fazer isso, as minhas dificuldades financeiras não estão acima daquilo que eu acredito. E por mais que a gente no Brasil sempre fale, né, do tal do jeitinho brasileiro, a gente não pode esquecer que no Brasil a maioria é extremamente trabalhadora e honesta. Isso é bacana, mesmo vendo as leis não sendo cumpridas. Você muito facilmente vai encontrar um brasileiro que, se vê a carteira caindo do bolso de alguém, vai lá e vai devolver. Eu me arrisco a dizer, sem medo, que de 10 pessoas, 7 ou 8 provavelmente vão, ei, caiu aqui. Mas eu acho que uma coisa que os brasileiros talvez erram é regras pequenas que, tipo assim, isso aqui não vai fazer mal. Como atravessar um sinal vermelho, né? A gente não vê o quanto isso pode... Isso não vai causar mal a ninguém. Então, assim, o que tem atravessar um sinal vermelho? Talvez nisso a gente erra. Nisso aí, talvez, de fato, a gente tenha que repensar. Porque nas pequenas regras, elas levam as regras maiores a pessoas seguir ou não. Tem até um caso em Nova York, não sei se é verdade, eu ouvi alguém comentando isso, que lá tinha um alto índice de vandalismo num local ali em Nova York, e o prefeito mandou, lá era tudo assim, tudo pichado, as janelas todas quebradas, o prefeito mandou pintar tudo e consertar todas as janelas. E aí as pessoas perceberam que eles pararam tanto de pichar quanto de quebrar as janelas. Porque quando você está morando num lugar onde tudo já está quebrado, você meio que não tem esse espírito de querer cuidar. Já está tudo quebrado mesmo, então por que eu vou cuidar? Então, talvez tenha algo nessa direção, quando a gente vê pessoas atravessando o sinal vermelho. Então, assim, o que tem um sinal vermelho? O que tem isso? Aí, esse o que tem vai cada vez subindo, e se a pessoa não tem dentro de si estruturado muito forte um senso de moral, como você disse, um senso ético,
ela vai se corrompendo sempre. Comprar coisas piratas, né? Eu já comprei várias vezes. E quando a gente para pra pensar, é errado. E a gente tá dando uma volta enorme nesse vídeo, como sempre deve. Olha, tem o que, sei lá, vários minutos. A gente não consegue resumir, mas a gente quis gravar esse vídeo pra conversar um pouco sobre isso, né? Como que é tão diferente a nossa percepção do certo e do errado. Como eu falei, eu ainda me surpreendo com isso. Talvez, infelizmente, né? Eu ainda me choco de, caramba, andando de bicicleta, falando ao celular, a pessoa foi multada. Foi 55 euros que a pessoa recebeu. Dá o quê? Uns 350 reais. Imagina, você andando de bicicleta aí no Brasil, falando ao celular, o policial te para, você tem que pagar ali 350 reais. É muito diferente, né? Já alongamos demais o vídeo. Tomara que a gente não receba multa, né? Por vídeos grandes aqui. Multa por falar de multas. Então, pessoal, deixem embaixo desse vídeo os comentários. Escrevam o que vocês acham sobre esse assunto. Se a gente falar algo, né, que vocês não concordam ou que foi errado, escrevem, que a gente gosta dessa troca. E a gente sempre aprende junto com vocês. Então, a gente vai se ver no próximo vídeo. Tchau! Tchau, pessoal.